Bom dia, sexto ano. Vamos dar início a mais uma aula de geografia e hoje vamos para o capítulo 11, as relações econômicas do cotidiano. A aula de hoje vocês verão a partir da página 266 a 270. Então vamos lá. Introdução ao estudo da atividade econômica, as relações sociais e o espaço geográfico. Então, nesse capítulo, vamos estudar como o espaço geográfico, ele se relaciona com um campo muito importante para a sociedade, que é a economia. Então, vamos entender nesse capítulo o relacionamento do espaço geográfico com a economia mundial. O estudo da geografia sobre a economia, ele analisa a produção, a extração do que está sendo extraído da natureza, a transformação desse produto, ou seja, transformar a matéria-prima em um produto final, que esse processo é feito pelas indústrias, a distribuição dessa produção e o consumo de um determinado bem e serviço. Esse é todo o processo produtivo de um produto. Ele passa pela produção, extração, transformação, distribuição e consumo. E vocês sabem o que é relações sociais, gente? Relações sociais são as interações estabelecidas entre indivíduos do interior de um grupo social. Para vocês entenderem melhor, quando é formado um grupo para apresentação de trabalho, esse grupo, os indivíduos que formam esse grupo, ele tem que manter essas relações, estabelecer interações entre eles. E é justamente essa interação que existe na sociedade. São interações entre os indivíduos que formam esse grupo, o grupo da sociedade. Vamos agora entender os elementos fixos e fluxos. Então, segundo o professor Milton Santos, gente, o espaço geográfico é formado por objetos fixos e fluxos. E o que são isso, professora? O objeto fixo, gente, se refere à estrutura física, como casas, avenidas, prédios, edifícios, tribunais, bancos. E já os objetos fluxos são as pessoas, informações, dinheiro, ou seja, todo o elemento que fazem que esse objeto fixo, a estrutura física, cumpra a sua função. Botei um exemplo aí para vocês entenderem melhor. Botei um banco. Um banco é um objeto fixo, é uma construção física. E eu botei os objetos fluxos que circulam nesse banco, que são as pessoas, são as informações, são os dinheiro. Então, as pessoas, informações de dinheiro circulam no objeto fixo que é o banco, ou seja, fazendo com que esse objeto fixo cumpra suas funções. Vamos agora para o trabalho empregado. Então, vamos conceituar alguns termos. Vocês sabem o que é trabalho? Trabalho é toda atividade física, ou seja, utilizada a força física ou intelectual para realizado por um ser humano. Então, trabalho é toda atividade física ou intelectual realizada por um ser humano. Já o empregado, gente, é quando alguém assume um cargo ou uma função em uma empresa. Ou seja, a minha, eu sou uma professora. Eu assumi uma função em uma escola, em uma empresa. Então, eu sou uma empregada da empresa à escola. Já o empresário é o dono do processo produtivo da empresa. É aquele que normalmente recebe o percentual do lucro maior. Já o profissional autônomo são as pessoas que trabalham por conta própria. São aquelas que não precisam de um chefe para, de certa forma, indicar como deve fazer algo. Então, aqui na nossa cidade tem muitos profissionais autônomos. São aqueles encanadores, eletricistas e entre outros. Vamos agora para as relações trabalhistas. As relações trabalhistas ocorrem entre empregador, que é o chefe, e o empregado, onde existem leis, onde foi criado leis que protegem o direito dos trabalhadores. E essas leis fazem o quê? Qual é o objetivo dessas leis, gente? É garantir a remuneração digna que essas pessoas recebam de acordo com o seu trabalho e também garantir as boas condições de trabalho, porque ainda estando no século XXI, tem muita gente que trabalha em situação precária. Mudanças históricas na economia e origem da circulação do dinheiro. Então, vamos entender como deu origem ao dinheiro no Brasil e no mundo, né? Então, no primeiro ponto foi quando o homem começou a produzir seu próprio alimento, que foi através da agricultura e pecuária. Então, o homem produzia
toda a sua produção era voltada para o seu abastecimento, ou seja, para a sua alimentação. E o que sobrava, gente, dessa produção começou a ser utilizado como troca de elementos, troca de mercadoria. E esse processo é chamado de escambo, troca direta de mercadorias, como vocês podem ver aí na imagem. Então, as moedas de mercadoria, gente, era justamente aquela que apresentava um maior valor, um alto valor, que naquele tempo era o sal e o gado. Eles eram os principais elementos, mercadorias que eram utilizados como moedas de mercadorias, moedas de troca. E uma observação, o nome capital, que é muito utilizado para simbolizar o dinheiro, ele significa cabeça, justamente para referência às trocas de cabeça de gado, já que o gado era a principal moeda de troca. Com o tempo, gente, essas moedas de mercadorias, o sal e o gado, eles foram substituídos por metais, como prata e ouro, como você já pode ver aí na imagem representado pelo ouro. E aí surgiu os oriúves. Justamente são pessoas que eles negociavam a prata e o ouro. E essas pessoas, gente, chamadas de ourives, eles possuíam cofres e segurança para proteger toda essa riqueza, ou seja, proteger o ouro e a prata. E eles, o ourives, ele emitia um recibo de forma para representar, ser utilizado como pagamento. Então, essas pessoas, ele emitia um recibo e esse recibo era utilizado como uma forma de pagamento, como um cheque hoje, né? E assim, através desse recibo deram origem às primeiras cédulas, que eram chamadas de papéis moedas. E assim também, devido à criação da cédula, o papel moeda, deu origem também aos bancos para guardar a riqueza e esse dinheiro. E hoje vocês sabem que existe o cartão de crédito, dinheiro eletrônico e entre outras funções. Mas o primeiro que surgiu foi o escambo, que é troca de mercadoria, depois surgiu o ouro e a moeda de metal. O dinheiro, gente, quando a gente fala em dinheiro, a gente pensa em riqueza. Mas o dinheiro, ele é uma representação de uma riqueza real produzida pela sociedade. Para vocês entenderem melhor, existe um carro. A riqueza real referente àquele carro. O dinheiro só é representação daquela riqueza. A mesma coisa com a casa. Quem tem um valor mesmo é a casa. O dinheiro é a representação daquela valor que é a casa, e isso para outros objetos. Então, o dinheiro é a representação do valor daquele objeto real que é construído pelo homem, uma casa, um carro, um edifício, uma moto. Esses é o que realmente tem um valor. Outro ponto é que apenas o Banco Central ele pode emitir moedas. O governo ele não pode imprimir moeda ou cédula e livremente para toda a sociedade. Para vocês terem noção, tanta gente passando fome, o governo podia o quê? Imprimir e distribuir esse dinheiro. Mas tem um ponto negativo. Primeiro, o dinheiro também é uma mercadoria. E segundo, se tiver muito dinheiro em uma sociedade, ele fica desvalorizado, que é o caso da Venezuela. A Venezuela tem o seu dinheiro muito desvalorizado. É tanto que passa ainda em telejornais as pessoas indo ao mercado com fardos de dinheiro, com grande quantidade de dinheiro, mas aquela quantidade toda é muito desvalorizada. Então, quanto mais dinheiro em uma sociedade, em um país, menor vai ser o seu valor. E assim chegamos ao fim de nossa aula de geografia. Espero que tenham entendido, compreendido. E vocês vão responder a atividade da página 271. Tenham um bom dia e um bom estudo.